Olá, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a essa aula sobre a gestão escolar na abordagem sistêmica. Eu sou a Aline Mello Brentegani e gostaria de te convidar para esse olhar diferenciado em relação à liderança, em relação às constelações nas organizações e nas escolas. Bom, vou fazer uma breve apresentação e vou estar aqui junto com vocês, acompanhando nessa explicação. Vocês depois podem me enviar dúvidas, questões, aflições através do meu Instagram. Fiquem muito à vontade. Bom, começo dizendo quem sou eu. Sou a Aline, filha da Lourdes, do Roberto, neta do Antônio, da Lodovina, do Felício e da Arminda. Sou irmã do Caio, sou esposa do Rodrigo e mãe da Cecília, da Helena e da Isabela. E hoje, profissionalmente, sou diretora escolar no Senac São Paulo, sou consultora em pedagogia sistêmica, formada pela Escola Hellinger e Codec aqui no Brasil, e sou criadora do canal Escola Sistêmica, lá no Instagram, onde eu falo mais sobre pedagogia sistêmica e sobre a aplicação das constelações familiares também nas diversas áreas da nossa vida. Bom, antes de ser consteladora, antes de ser pedagoga sistêmica e diretora escolar, eu me formei na área de hotelaria, fiz pós-graduação em marketing, em gestão escolar e agora, por fim, recentemente me formei na área de pedagogia sistêmica, a segunda turma aqui no Brasil da Escola Hellinger, que veio para cá. Também fiz um curso de formação incrível com a professora Ellen Vieira da Fonseca, que é também uma referência na área de pedagogia sistêmica no Brasil, e faço o curso de formação em constelação com o professor Renato Bertatti, outra referência aí na área de constelação familiar. Quero compartilhar com vocês nessa aula a minha experiência como diretora escolar, antes ainda como coordenadora, e como eu trouxe para o âmbito escolar o conhecimento das constelações familiares, da filosofia de Bert Hellinger, e o quanto isso me ajudou a sair do lugar onde eu estava. E eu trago aí essa frase de Bert para a nossa reflexão, onde ele diz: o passo decisivo para o crescimento é quando alguém, de repente, se encontra diante de sua impotência, olho no olho, e assume: aqui eu sou pequeno. Há alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu me vi num lugar profissional de dificuldade. Os meus professores da minha equipe, os alunos, começaram a me trazer questões, resoluções de problemas muito complexos que fugiam da minha formação. Ao invés de trazer questões de falta de nota do conteúdo do curso em si, eles começaram a me trazer questões familiares, sociais, como tentativas de suicídio, abusos, violências, depressão, estados de saúde mental muito difíceis, e aquilo, como gestora, me causava um grande desconforto, porque eu sentia que eu não tinha o tamanho necessário para resolver aquilo. Que na escola a gente via só uma pequena parcela do aluno, do professor, e que essas questões ultrapassavam as barreiras da escola e eu realmente não sabia como lidar com isso. E obviamente me sentia devedora de uma resposta para a minha equipe de professores e eles, consequentemente, aos seus alunos. Quando eu conheci as constelações familiares, as 3 ordens do amor me fizeram completo sentido. E a partir desse conhecimento, eu pude enxergar o meu trabalho, a minha responsabilidade e a minha inserção na minha família com outro olhar. E, consequentemente, consigo também enxergar o outro com muito mais respeito, com muito mais verdade, enxergando ele e o sistema dele através dele.
Trouxe um pouquinho para vocês as ordens do amor, vocês já devem conhecer, já vão ver em outras apresentações, mas aqui eu quero fazer o contraponto de diferenças importantes das ordens do amor na família, que são essas que estão aqui nesse slide, e das ordens do amor nas organizações, nas empresas. E a nossa escola é uma empresa, a gente não pode nunca esquecer disso. Lembrando para vocês que as ordens do amor na família seguem este princípio: hierarquia, pertencimento e equilíbrio. A hierarquia na nossa família, ela lida com a questão de quem chegou antes na família. Sempre quem chegou antes é maior, né? Os que chegaram antes estão acima dos que vêm depois, incluindo os pais que vieram antes dos filhos. Sem ordem não há amor. O pertencimento fala sobre o nosso vínculo, sobre a nossa necessidade de pertencer, de ser parte do nosso sistema. E esse vínculo é o desejo mais profundo da nossa alma e vai além até da nossa necessidade de sobreviver. Quantos movimentos a gente faz internamente, conscientemente ou não, para pertencer. Certo? A nossa família, os nossos pais, os nossos antepassados, por mais que a gente queira às vezes excluir, dizer que não, mas somos muito mais leais a eles do que livres. Nunca a gente pode esquecer disso. E o equilíbrio, quando a gente fala sobre o equilíbrio, nós estamos falando sobre o dar e receber em igualdade. O que dá e o que recebem conhecem a paz ao se dar e ao receber de forma equivalentes. Lembrando que o equilíbrio, ele só sai desse lugar de equivalência quando a gente fala dos nossos pais, que via de regra sempre nos dão mais, porque eles nos deram algo de muito grandioso, que foi a vida, a gente não consegue retribuir a vida em si. E nas escolas, os professores, Bert traz isso, que além dos pais, os professores também não conseguimos devolver a eles tanto que nos deram conhecimento, sabedoria, experiência e como pagamento, como equilíbrio, nós vamos para a vida, nós vamos para o sucesso. Já nas organizações, as 3 ordens do amor, elas seguem um fluxo diferente e muito relevante para as nossas relações no trabalho. E são bastante disruptivas aqui quando a gente fala especificamente das empresas. Bom, a começar pelo pertencimento. Na família, pertencemos à nossa família pelo simples fato de termos nascido nessa família, né? Nas empresas, o pertencimento se mantém e é garantido quando existe o vínculo de trabalho. Ou seja, eu só pertenço àquela empresa enquanto trabalhando naquela empresa. É algo básico, mas quantas pessoas se mantêm vinculadas a trabalhos onde estiveram, sem conseguir encontrar um novo trabalho, ou mesmo no novo trabalho se dedicar a esse novo trabalho, porque algo deste pertencimento não foi bem resolvido, especificamente quando ele se junta aí no equilíbrio e não teve reconhecimento, acha que foi injustiçado. Então, o pertencimento nas empresas, ele se dá pelo vínculo trabalhista, de trabalho, do dar e receber. A hierarquia nas empresas também segue um rumo diferente do das famílias. Nas empresas, a hierarquia se dá por 2 lugares. Tempo de casa, há quanto tempo eu trabalho naquele lugar. Então, quem começou antes, quem é o mais novo contratado. Porém, isso esbarra e se cruza com o cargo. E eu vou dar aí o meu exemplo. Hoje aqui na empresa onde eu trabalho, na escola onde eu gerencio, eu sou a pessoa que tem o cargo mais alto, porém eu sou a última a ter chegado. Então eu preciso a todo momento olhar e balancear essas 2 hierarquias. Por quê? Como gestora, não posso me furtar a tomada de decisão, as responsabilidades, que obviamente estão implícitas no meu cargo. Eu ganho para isso. O meu equilíbrio de troca me coloca nesse lugar de responsabilidade. Mas se eu tomo decisões, se eu tomo responsabilidades descartando todo mundo que veio antes, todas as pessoas que estão abaixo de mim, eu perco força.
As pessoas, via de regra, boicotam o gestor que se coloca aqui como autoritário. E autoritariedade nada mais é do que não demonstrar força, conhecimento, propriedade no que se diz. Quando eu me sinto vulnerável, eu uso o meu autoritarismo. Por outro lado, eu posso considerar todo mundo que está antes de mim, que veio antes, eu posso inclusive honrar os gerentes, os diretores que vieram antes, não desconstruindo o que eles fizeram, não falando mal, mas isso daí foi na gestão passada, agora comigo é assim. Não precisa e nem deve ser desse jeito. Olhe para o que foi feito, gostaria de trazer novas visões, novas opiniões, novas contribuições. Como posso contribuir agora com o meu jeito de liderar, sem desconstruir, porque as pessoas que estão antes de vocês foram submetidas a esse antigo gestor e são gratas, porque todos os gestores servem, todas as pessoas que passam por nós no nosso trabalho servem para também nos ensinar algo. E o equilíbrio, ele traz, na verdade, algo muito importante, que assim, o equilíbrio, ele é a ordem mais importante nas organizações. Na família, a ordem primeira é o de pertencimento. Fazemos tudo, completamente tudo para pertencer à nossa família. Nas organizações, o equilíbrio norteia as 3 ordens. Por quê? Ele é preponderante para eu pertencer e para eu me manter ou não, subir ou não de hierarquia. Quando eu dou e recebo na mesma medida. Óbvio que a minha medida é diferente da do meu colega. Eu posso me sentir reconhecida ganhando um salário mais alto, meu colega pode se sentir reconhecido ganhando um elogio, o outro ganhando uma viagem, o outro trazendo o filho no dia da família. Estamos falando de reconhecimento, que é diferente entre as pessoas, mas ele precisa estar na minha percepção adequado ao quanto eu dou de força de trabalho. E esse reconhecimento, essa compensação, ela se dá também pelos cargos. Quando eu estou aqui como gestora, a expectativa das pessoas abaixo de mim é maior. Esse equilíbrio precisa estar evidente para eu também ganhar força como líder, né? Continuar. Bom, e quais são os sintomas das desordens, destas ordens, quando colocadas nas empresas? E aí eu trago aí para vocês fatos muito vistos, não só nas escolas, mas em todas as empresas. Quando eu tenho uma alta rotatividade dos cargos, isso demonstra uma falta de reconhecimento, de equilíbrio, porque os cargos têm memória. Quando eu tiro uma pessoa que foi injustiçada de um cargo e coloco outra pessoa naquele cargo, via de regra, ela começa a ter as mesmas sensações que a pessoa anterior. Reparem nisso. Eu tenho um exemplo de uma colega que me diz o seguinte: um grupo específico, de uma área específica de professores, sempre me dá trabalho. Não adianta o que eu faço, eu posso mandar todos embora, todos os que são contratados, quando fazem parte dessa equipe, têm o mesmo tipo de comportamento. Ou seja, eles representam, quando se juntam ao grupo, quem foi injustiçado antes. Então, imagina a gente como gestor, quando chega numa escola, se a gente não reconhece os líderes que vieram antes, os funcionários que vieram antes, os sócios que vieram antes, os mantenedores que vieram antes, nós não temos esta permissão para florescer, para fluir. Nós vamos colocar esse destino difícil em prática através das nossas limitações. Outro sintoma muito recorrente sobre as desordens nas empresas é o grande número de processos trabalhistas. Quando eu não me sinto reconhecido e, pior, injustiçado, eu entro contra a empresa, né? Esse desequilíbrio aí da relação de trabalho. Pessoas entristecidas e muito doentes nas empresas, falhas constantes nos processos, muitos conflitos entre os colaboradores, queda acentuada nos clientes, muitos pedidos de demissão e muitas faltas e atestados médicos.
Uma coisa muito interessante que dá para ser feita é quando você avalia quais são os pontos que estão nevrálgicos na sua empresa, na sua escola, na sua liderança, na sua equipe, você consegue ter uma real noção de qual das três ordens foi quebrada. Outro exemplo, quando eu tenho uma queda acentuada na clientela, eu estou falando sobre a questão da percepção de valor, do equilíbrio, por que essa clientela está indo embora? Quando eu tenho muitos conflitos entre colaboradores, quem ali não está se sentindo pertencente e faz de tudo para ser visto? Enfim, a gente consegue ver em relação à desordem o que ela traz desse sintoma. Algo muito disruptivo na gestão sistêmica, na abordagem sistêmica em relação à liderança, é o nosso lugar. E eu trago essa frase do Bert para a gente realmente refletir do nosso papel de liderança. E ele coloca assim: em primeiro lugar, vem sempre os pais, depois os alunos e depois os professores. O lugar mais seguro a partir de um professor poder ensinar é o mais embaixo. Lá, o professor possui maior força. Lá, o destino e a sintonia colocam-se ao seu lado e assim ele obtém a força para o seu trabalho. Como somos nós, como lidamos com o nosso ego quando nós, como líderes, como gestores escolares, nos colocamos em último no processo escolar, no processo de ensino-aprendizado. É confortável para você se imaginar no último lugar? Pois é, como diz Beth, as famílias vêm primeiro. O sistema familiar ele é muito mais importante do que o sistema da escola. E, obviamente, os alunos vão fazer tudo para pertencer à família e isso reverbera na escola. Os professores, a equipe, todos nós de trabalho, olhamos também para os nossos sistemas e estamos aí no sistema organizacional. Mas quando eu, como líder, me coloco em último lugar no processo, eu dou força a todos nesse fluxo aí de trabalho, nesse fluxo da vida. Então, prestem atenção nisso e eu vou dar o meu testemunho aqui também de quando, antes até de saber das questões sistêmicas, eu sentia uma enorme alegria, uma enorme sensação de missão cumprida nas formaturas dos alunos. E eu nem subia no palco, eu nem era homenageada, porque eu era coordenadora dos cursos. Geralmente os alunos têm muito mais vínculo com os professores. E os professores me agradeciam muitas vezes e eu falava, eu fico muito feliz de ver vocês brilhando, de ver os alunos brilhando, porque este é o meu trabalho, fazer com que no palco estejam vocês. Eu não me importo de estar na coxia do teatro fazendo esse show acontecer. E é exatamente isso que o Bert coloca. Quanto maior, né, esse desprendimento do nosso ego, mais a gente pode liberar as pessoas e reconhecer as qualidades das pessoas. Continuando aí com o meu case aí como gestora escolar, quero compartilhar com vocês o que também vejo que tem dado certo e o que eu já aprendi aí nessa caminhada. Para mim, a liderança sistêmica, o gestor escolar ou empresarial que é sistêmico, ele vê além, ele vê o todo, ele vê basicamente o sistema familiar dentro de cada funcionário, de cada equipe. Ele respeita o indivíduo, ele olha como os professores sistêmicos olham o aluno, ele olha agora o professor, ele olha agora o coordenador, o secretário escolar, como indivíduos movidos por cada um dos seus sistemas familiares. Com isso, ele reconhece e pode lidar com as questões de crenças e valores de cada um dos seus funcionários, que obviamente esbarram e estão a todo momento em movimento com os nossos como líderes. Eu vou dar um exemplo. Eu atendi um professor outro dia que disse que para ele ter uma falta no dia de trabalho dele era alguma coisa que ia manchar o currículo e a honra dele como professor. Esse, para mim, não é um valor
preponderante. Às vezes eu não consigo vir no trabalho, eu adoeço, acontece alguma coisa que eu vou precisar faltar. Como é essa relação minha e dele no olhar para uma falta? Para ele é alguma coisa muito valorosa, né? O líder sistêmico, ele também olha para a diferença entre as gerações. Ele coloca não só em movimento o que eu falei sobre os cargos, sobre o tempo de casa, mas ele também pode fazer e facilitar o intercâmbio das gerações. Do professor mais antigo, mais idoso, mais velho de casa, com o professor recém-chegado, colocar o professor que sabe bastante, que tem muita experiência na vida para recepcionar um professor jovem, que por consequência vai levar algum conhecimento para esse professor, sei lá, da tecnologia ou de marketing digital, alguma outra coisa que eles podem trocar. E isso facilita muito depois para que os alunos recebam esse ensinamento dessas questões geracionais. O líder sistêmico também diz sim. A gente fala muito isso nas constelações, eu digo sim, eu aceito o que se coloca, porque algo precisa ser aprendido. Essa situação precisa acontecer para que algo emerja, para que algo surja e a resolução aconteça. Então eu digo sim, a família de todas as pessoas envolvidas na minha gestão, inclusive a minha, e ao destino de todos que estamos juntos nesse sistema organizacional. O gestor sistêmico toma os pais como são as famílias dos alunos e é o primeiro a dar exemplo de não julgar nenhuma família, não julgar nenhum sintoma, nenhum aluno, nada do que aparece não tem serventia na liderança sistêmica. O gestor sistêmico também foca na solução e não no problema. Ele, vocês vão me falar, Aline, mas isso é muito básico. É lógico que a gente vai focar em resolver o problema e não a solução e não no problema. Mas por que o líder sistêmico não foca no problema? Porque não lhe diz respeito, porque ele não consegue enxergar o todo. Como que ele vai olhar o problema se estamos nos movendo vinculados às questões da nossa família, da nossa ancestralidade, das nossas crenças e valores? Então o problema perde importância, o foco na solução e nos aprendizados. E, obviamente, na responsabilidade de cada indivíduo em manter-se nesse sistema organizacional. O líder sistêmico também cuida da saúde mental e emocional, gerencia com leveza, e eu ainda esqueci de colocar aí com amorosidade, eu gosto muito de usar isso. A liderança sistêmica é uma liderança amorosa, porque ela inclui, ela olha além, ela vê algo além das qualidades e das questões que todos temos. Falei aí do julgamento, nós saímos desse lugar de julgamento, nós saímos do lugar de pena dos nossos funcionários. Não, nós temos garantido que todos damos conta do nosso destino. E quando eu tenho pena, quando eu entro no julgamento, eu pego para mim aquele problema. E se eu estou sobrecarregada, eu não consigo mais olhar o todo como gestora. E esse é o meu papel, é olhar o todo, é olhar o bem-estar de todas as pessoas, é fazer com que todos os setores funcionem num fluxo para garantir o funcionamento da empresa. Quando eu estou focada em um, eu não consigo olhar para os outros. O gestor sistêmico, como o consultor sistêmico, o professor sistêmico, ele tem objetivos, mas ele não tem expectativas. A expectativa é intimamente ligada com a frustração. E a frustração é minha, de algo do outro. Eu tenho que olhar para mim. Quando eu, como gestor, posso dar objetivos claros para minha equipe, metas claras, mas liberar que o caminho aconteça, pensando que todos estamos aprendendo nesse caminho conjuntamente, que os erros fazem parte do aprendizado e fazem com que nós cresçamos como pessoas, como indivíduos, né, como adultos, mas também como equipe, como escola, como empresa, algo se libera para que a gente tenha essa liderança mais leve. E o meu pedido a vocês é que sejam ou gestores escolares que estejam na ativa, sejam pessoas que são gerenciadas, se você ainda não tem um cargo de liderança,
que você vá à luta, porque o sucesso, ele não depende só de nós. Eu sozinha não tenho o sucesso da organização como um todo, eu sou parte dessa engrenagem. E aí eu também coloco essa frase aí: o sucesso vem quando muitos colaboram, cada um do seu lugar exato e especial. Se colocarmos nosso interesse pessoal à frente, pouco êxito vamos obter coletivamente e até individualmente. Essa frase é do Bert, não coloquei aí o nome dele, coloquei o meu numa assinatura, mas é isso. Se eu coloco à frente o meu interesse pessoal, eu também vou ter pouco êxito. Aliás, o que a gente faz sozinho nessa vida? Nem nascer fizemos sozinho, nem receber a vida, nem gerar a vida fazemos sozinhos. Com certeza, no nosso trabalho também não vamos ter o nosso sucesso pleno agindo sozinho. Nem um microempreendedor individual, nem um consultor, ninguém não depende de outros para ter sucesso no trabalho. Então, o meu pedido para vocês, a minha indicação para vocês é que vocês sejam líderes que olhem amplamente, sejam funcionários que olhem de maneira ampla para as questões das relações humanas. Estamos todos interagindo, todos evoluindo, todos buscando o papai e a mamãe no final do dia. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula rápida. Se você quiser conhecer mais sobre a liderança sistêmica, sobre o uso das constelações nesta área da educação e da vida, me segue lá no Escola Sistêmica. Agradeço demais a Vivi e a Fernanda pelo convite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada. E ó, um beijão para todos vocês. Nos vemos. Até mais.